O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e renovado cidadão real. O ano que se encerrou nos promoveu profundas transformações e reflexões. Uma vez que o cenário ainda não terminado da pandemia causado pelo Covid-19 provocou uma série de alterações, sobretudo nas relações pessoais, familiares, profissionais e sociais. E desta forma, tivemos que aprender a conviver com esta nova situação ainda não devidamente concluída, o que acontecerá quando toda a população do planeta Terra for devidamente vacinada. Mas, sobretudo, tivemos que superar desafios para sobrevivermos no ano quase que interminável de 2020. Muitas questões que faziam parte das nossas rotinas sofreram novas reflexões. Tiveram que ser readaptadas para que continuássemos desenvolvendo todas as nossas atividades. E de que maneira o nosso cérebro assimilou toda essa situação? Ou ainda precisa ser treinado e reprogramado para conviver com este novo normal, que é uma denominação que os especialistas encontraram para definir este novo momento. Particularmente, conforme eu disse na edição que encerrou o ano, aliás, uma belíssima edição, estamos num novo momento AC/DC, como aconteceu há 2021 anos atrás, quando tivemos o período antes de Cristo e depois de Cristo, estamos convivendo no cenário antes do Covid e depois do Covid. Quando absolutamente tudo está sendo repaginado. Novas leituras são feitas sobre os mais diversos aspectos e que não serão revertidas. Práticas que estão sendo adotadas permanecerão de maneira definitiva. Até porque, conforme bem sabemos, este vírus ele tem como característica sofrer mutações. Esta versão do Covid-19 é a quarta versão do mesmo vírus, só que de uma maneira muito mais contundente, muito mais grave, muito mais impactante. Mas temos que estar preparados para novos momentos que vão acontecer. E este preparo passa pela nossa condição física, que precisamos sempre mantê-la sob vigilância, precisamos adotar e seguir as práticas mínimas recomendadas pelas autoridades sanitárias, mas também zelar pela nossa saúde mental. E conseguiremos promover todo esse conjunto na medida que o nosso cérebro estiver muito bem preparado para enfrentar toda esta situação e superar mais este desafio. E você, que nos acompanha ao longo destes quase 13 anos, que serão completados no próximo dia 8 de março, se acostumou em acompanhar a entrevista que inicia a nossa nova temporada. Isso
pelo 9º ano consecutivo. E sempre o fazemos com um especialista na linguagem do cérebro. Conhece como poucos, com riqueza de detalhes, o manual do cérebro, porque detém amplo e notório conhecimento acerca da programação neurolinguística. Você que nos privilegia com a sua audiência, certamente já sabe de quem se trata. E ele poderá também nos apresentar a sua mais nova obra de arte, um livro que trata da neurolinguística do Evangelho, um programa absolutamente imperdível. Vale acompanhar e também assistir nas reapresentações, uma vez que teremos a oportunidade de lhe oferecer muito conteúdo no início deste ano, que começa com renovação, sobretudo, de esperanças, de expectativas e de superação de desafios. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição do programa Cidade Real, que conta com os inestimáveis trabalhos do eclético, competente e companheiro de todos os momentos Marconi Júnior, como também do dispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e, evidentemente, a sua valiosíssima audiência que nos prestigia nos assistindo no início deste ano, nesta edição inédita de número 670, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 4 de janeiro de 2021. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Agora o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. No coração de Nova Friburgo, um lugar muito especial, onde o amor, o aprender, a natureza e os espaços amplos tão necessários existem. Colégio Nossa Senhora das Dores e Escola Jardim. Aqui, o estudante aprende a pensar e a ter voz. O conhecimento é comprometido com a vida através do diálogo verdadeiro. Cultura, arte, esporte e tecnologia presentes. Melhores e modernas formas de aprender, ensinar e transformar. Protagonismo, engajamento, cidadania,
autonomia e diversidade sempre valorizados, inovação a serviço do aluno. Sim, essa escola existe, com mais de um século de história, atuante no presente, com olhar no futuro. Venha conhecer de perto e fazer parte da nossa família. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e mais um ano em que temos a oportunidade de levar informação do seu interesse. Esta é a nossa missão principal, esta é a nossa saga, que perseguimos incansavelmente ao longo destas 670 edições, sempre tratando de questões que possam justamente levar até você aquelas informações que tenham por finalidade lhe permitir uma melhor qualidade de vida, em qualquer que seja a instância. Entendo particularmente que, ao tomar conhecimento dos seus direitos e deveres, você consegue exercer a sua cidadania, consegue desenvolver o papel extremamente importante de cidadão em uma sociedade que convivemos. Mas é preciso, sobretudo, ter responsabilidade nestas ocasiões. É preciso, sobretudo, manter o compromisso com o jornalismo ético, com o jornalismo sincero, com o jornalismo verdadeiro e transparente, promovendo, conforme eu sempre insisto em afirmar, o contraditório. Até porque o contraditório incomoda, mas é saudável. E conforme disse na abertura do programa, no meu editorial informal, temos a satisfação, o privilégio e a honra de abrir esta temporada de 2021 com um convidado extremamente querido por todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, figura extremamente competente, profissional, conhecedor do que trata e que me honra particularmente com a sua amizade pessoal. E é sempre saudável começar um novo ano, que é um novo ciclo, tendo a oportunidade de rever e reencontrar amigos sinceros e leais. E sendo assim, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se absolutamente honradas em ter, neste momento, a ilustre presença do coach neurolinguista, naturopata, teólogo, Carlos Giacomo Magliano Júnior. Seja muitíssimo bem-vindo ao programa Cidade Real. É uma honra reencontrá-lo. Uma honra é minha. Grande Zuri Maurer. Eu estava falando com o Zuri agora há pouco que desde 2013 eu tenho a alegria de participar aqui abrindo as edições de cada ano do Cidade Real. Então já tem uma caminhada, hein, Zuri? Exatamente. Vamos ver até quando você me aguenta. Vamos ver. A recíproca é verdadeira. Eu agradeço muito por estar aqui mais um ano e estou à sua disposição para conversar e levar o melhor para o seu telespectador, que merece, porque esse também te atura aí há bastante tempo. Há praticamente 13 anos. Há mais tempo que eu. Exatamente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nós é que agradecemos a sua presença e comprometimento com o programa Cidade Real. Sempre que convidado e a sua concorrida agenda permite, você está conosco. Mas minha concorrida agenda nunca será empecilho para o convite seu. Você pode convidar que eu vou, depois eu olho a agenda. Tá certo, muito bom. Me sinto lisonjeado com tamanha deferência. Mas antes de tratarmos especificamente do principal item de pauta desta edição, em que você vai apresentar uma belíssima obra literária, que eu assim classifiquei como sendo obra de arte, que trata da neurolinguística do Evangelho.
vale você acompanhar atentamente para entender o assunto, até porque tenho o privilégio de receber o primeiro exemplar devidamente autografado desta belíssima obra literária concedido pelo próprio autor. E desta forma, amigo, quero lhe propor a seguinte reflexão. Conforme também eu disse no início, passamos, ou melhor, sobrevivemos por um ano extremamente atípico. Durante praticamente os 12 meses do ano, e para ser preciso, durante 10 meses do ano de 2020, fomos submetidos a situações absolutamente inesperadas, imprevisíveis, inéditas, surpreendentes, inéditas, por vezes graves, e que tivemos que nos reinventar sob todos os aspectos. E evidentemente que essa reinvenção passa essencialmente pelo cérebro. O cérebro é capaz de ser treinado para uma situação extremamente oposta àquela que existia durante anos de existência da vida de uma determinada pessoa? Zuri, o ser humano é um dos seres que mais tem a facilidade de adaptar-se. Você tem hoje seres humanos morando em terras muito quentes, você tem seres humanos que vagueiam lá pelo deserto do Saara, como você também tem seres humanos vivendo no Alasca, que são temperaturas totalmente antagônicas. Você tem seres humanos vivendo em floresta, em campo, em litoral, em todos os lugares do planeta. O ser humano, ele se adapta. Isso é uma característica nossa. Inclusive, na evolução darwiniana, qual é a tese do Darwin? Que a espécie que sobrevive não é a mais forte, não é a mais venenosa, não é a mais rápida, é a que melhor se adapta. Então o ser humano tomou a dianteira do mundo, ele é o que comanda o planeta Terra hoje pela habilidade que ele tem de adaptação. Então isso que você está dizendo é muito próprio do ser humano. A nossa capacidade de nos adaptarmos. E o cérebro humano é ultra adaptável. Eu posso fazer já um desafio aqui para o seu telespectador? Agora! Se você toma café com açúcar, isso eu já falei aqui algumas vezes, mas é sempre bom falar. Se você toma café com açúcar e sabe que o açúcar é um veneno, então você vai fazer o seguinte, para provar a adaptação cerebral. Você vai tomar café sem açúcar durante 21 dias. 21 dias é o tempo necessário e suficiente para você perceber a plasticidade cerebral, como que seu cérebro se adapta. Você vai começar, os primeiros dias vai sofrer muito. Ai, cadê o docinho, açúcar amargo? Mas sem adoçante também. Sem adoçante, sem nada, lógico. É açúcar como se toma nos Estados Unidos. Conforme diz um grande amigo meu, é o café cowboy, isso, entendeu? Exatamente. Começa a tomar. Em 21 dias, Uri, é uma média, você não vai mais querer colocar açúcar no café, nem adoçante, nem nada. Porque você já vai ter se adaptado ao gosto do café. Então a gente tem essa habilidade de adaptação. Agora, tem um outro detalhe. Existem hoje mapeadas 3 tipos de inteligência. No início do século XX, o que mandava era a inteligência racional. O que é a inteligência racional, Zuri? É a inteligência de guardar números, guardar dados, decorar processos. É a inteligência lógica, racional. Essa inteligência, que é ensinada na escola até hoje, era a inteligência mais exigida, mais cobrada. Existe até o teste de QI, exatamente, o coeficiente de inteligência, para que você verificasse quanto que aquele cara é capaz de guardar dados. Mas isso hoje já está superado, porque você não precisa mais guardar dados, você tem computadores.
Aí, na década de 1990, um cara chamado Daniel Goleman, ele descobriu o segundo tipo de inteligência, a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a habilidade de você lidar com as suas emoções e com a dos outros. Aí essa inteligência emocional tomou a dianteira. Hoje, no mercado de trabalho, por exemplo, o que se necessita é gente com inteligência emocional, mais do que racional. Porque a grande dificuldade das empresas está em quê? Na capacidade do sujeito lidar com os problemas pessoais dele e não impactar na produtividade do trabalho, ao mesmo tempo, como é importante ele saber lidar com o colega de trabalho, trabalhar em equipe, trabalhar sob pressão. Inteligência emocional. E aí que eu quero chegar agora, para amarrar a sua pergunta. Dos anos 2000, 2010 para cá, nos últimos 10, 15 anos, se está trabalhando uma terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. Enquanto a inteligência racional é a inteligência de guardar dados, números, processos, e a inteligência emocional é a habilidade de lidar com as suas emoções e com os outros, a inteligência espiritual é a inteligência capaz de dar sentido às coisas, dar sentido à vida e dar sentido até a uma pandemia. Então é essa inteligência espiritual que eu, nos últimos tempos, tenho procurado desenvolver junto dos meus cursos, dos meus trabalhos. Que sentido você dá à vida, Zuri? Porque se você analisar direitinho, você de casa, analisa o seguinte comigo. A vida não tem muito sentido. Sensacional. A vida em si não tem. Sensacional, bicho. Sensacional. Você nasce, estuda, trabalha, carrega um monte de problema, resolve um monte de situações, cria família, sai de família, é filho, é isso, é aquilo, e termina doente e morre. Qual sentido tem nisso? A vida por si não tem sentido, a menos que você dê um sentido a ela. Então o sentido da vida está em você. É você que dá o sentido ao que você vive. Então, qual é o sentido de estar doente, se você está doente nesse momento? Qual o sentido de ter que resolver tal problema, que você deve ter algum problema para resolver esse ano? Qual o sentido de começar mais um ano? Querido, o sentido quem vai dar é você. É a sua inteligência espiritual que vai amarrar tudo que você chama vida, vai embrulhar num papel chamado sentido da vida e vai dar para você viver. Mas para ficar bem claro, mesmo que a sua explicação seja extremamente didática, porque assim é, essa inteligência espiritual não tem vínculo com religiosidade. Não, são duas coisas totalmente diferentes. Excelente sobre... Por isso que eu gosto de vir aqui, porque aí tem um cara inteligente aqui, rapaz. Então, olha bem, preste atenção. É totalmente diferente. Cara, sério. você é amigo mesmo. Eu sou, ué. Você é generoso, inclusive. Como dizia meu avô, mas eu não digo isso. Ele dizia, você é inteligente para burro. Mas eu não vou dizer isso. Certamente. Né? Isso é coisa do meu avô. Exatamente. A história é a seguinte, Zuri. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O que é religiosidade? Religiosidade são processos de repetição, processos de rituais, processos de determinadas convergência de reuniões, aonde o sujeito participa. É uma reunião que ele vai semanalmente, é um ritual do qual ele faz parte. É uma missa, é um culto. Uma missa, é um culto, é uma novena, é uma determinada oração que você faz durante uma campanha. 3 dias, uma campanha. Vamos fazer uma campanha tantos dias seguidos. Isso é religião. Religião é algo que tem uma mecânica, que tem um rito, que tem um roteiro. Faz isso, mais isso, que dá nisso. Isso é religião. Você participa de uma reunião. Os católicos, por exemplo. Qual é o grande rito católico? A missa.
Então, todos os domingos eu tenho que ir à missa. Isso é religião. Então, eu faço uma novena. Eu, durante 9 dias, no mesmo horário, faço aquela oração. Eu vou fazer um voto. Isso é religião. O que não tem nada a ver com espiritualidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade é um estilo de vida. Espiritualidade é o modo como você lida com a vida, como você lida com o outro, como você lida com Deus. Espiritualidade é como você vive a sua vida. E aí, Zuri, você vai encontrar muita gente religiosa que também tem espiritualidade. Como você também vai encontrar muita gente religiosa que não tem espiritualidade nenhuma. Porque ele só tem o ritual, ele só tem a mecânica, mas ele não tem o espírito, ele não tem a vida. Como você vai encontrar aos milhares pessoas que não são nada religiosas, mas são extremamente espirituais? Tem uma espiritualidade muito grande. Porque a espiritualidade não se mede pelo número de reuniões religiosas que você participa. Espiritualidade se mede pelo modo como você trata, principalmente, o ser humano que está na sua frente. Aí você é um cara da espiritualidade. Senão, você é apenas um frequentador de reunião religiosa. Está claro isso? Perfeitamente, perfeitamente. Agora, nessa sua abordagem, que é muitíssimo interessante, evidentemente que a inteligência emocional, ou espiritual, melhor dizendo, é aquela que deve ser mais adotada para superarmos as dificuldades apresentadas por todo este cenário. Ou seja, darmos significados às situações na medida que elas têm, não mais ou menos. Isso, a inteligência espiritual é que vai ser a sua ferramenta para superar o problema que nós começamos a viver em 2020 e ainda em 2021 vamos viver. Porque esse problema da pandemia, por exemplo, só vai se resolver quando? Você disse na abertura do programa, com a vacinação de toda a população humana. Quanto tempo vai levar isso? Isso não vai ser rápido, isso tem um tempo. Certamente. Agora, enquanto eu estou vivendo esse processo, como é que eu escolho olhar para ele? Enquanto eu estou vivendo esse processo, o que de melhor dele eu vou extrair? Porque isso eu é que vou decidir, Zuri. O segredo das coisas está no modo como eu olho para as coisas. Perfeito. Porque não existe nesse mundo, Zuri, nada bom nem mal. O bom ou mal está no meu olhar. É o modo como eu olho. É o modo como eu encaro a vida que eu vou dizer que a vida é boa, a vida é má. Um exemplo, tá? Tá eu e Zuri num ônibus. E aí o ônibus está em alta velocidade, o motorista está muito doido, está correndo pela estrada, passando perto de Pirambeira, tá eu e você lá. Aí a viagem termina, nós dois descemos. Zuri está pálido. Zuri fala assim para mim, nunca mais eu entro num ônibus. E eu viro para o Zuri e falo assim, pois eu quero saber que horas que esse motorista vai voltar, que eu vou de novo. Porque foi a melhor viagem de ônibus que eu tive, uma adrenalina danada. O fato do ônibus é o mesmo. Mas para o Zuri foi uma experiência, para mim foi outra. E aí eu te pergunto, o motorista andando em alta velocidade foi bom ou ruim? É apenas um fato. Fato é apenas fato, não é bom nem é ruim, é um fato. A interpretação do fato é que vai contar. É o modo como a minha experiência vai analisar aquele fato para me dizer se foi bom ou mal. Mas isso é uma análise pessoal minha. Agora, isso é da inteligência espiritual. É possível se desenvolver a inteligência espiritual? Existem técnicas apropriadas para potencializar essa inteligência que me parece estar ao alcance de todos nós.
Basta que haja a devida orientação, o devido treinamento e o conhecimento técnico, científico, intelectual desta modalidade de inteligência. Então, isso já é do ser humano. Dar sentido às coisas já é nosso. Qual é o problema? O problema é que a maioria de nós dá sentido às coisas de forma negativa. A gente dá o sentido negativo. A gente está usando a inteligência espiritual, está dando sentido, só que está dando um sentido que estraga a minha própria vida. Então, quando eu olho para a pandemia e digo, 2020 não devia nem ter existido, eu estou dando um sentido. Certamente. Mas é um sentido que está me ajudando? Provavelmente não. É um sentido que está me entristecendo, é um sentido que está me empobrecendo. Então eu tenho que aprender a dar os sentidos que tornem a minha vida mais fácil. É isso que o pessoal tem que entender, Zuri. A vida não vai ficar mais fácil quando acabar a pandemia. A vida não vai ficar mais fácil quando o governo fizer tudo que prometeu. A vida vai ficar mais fácil quando eu decidir olhar para ela com um olhar mais simples, com um olhar mais fácil. Aí a vida ganha um contorno. Aí você está dizendo se há ferramentas para a inteligência espiritual. Há muitas. E eu, justamente, estou lançando um livro que é uma ferramenta nessa tentativa de elucidar o que é inteligência espiritual a partir do Evangelho. O Evangelho, Zuri, no meu ponto de vista, é uma grande ferramenta de desenvolvimento da inteligência espiritual. Porque o Evangelho em si, ele não traz nenhuma marca de religiosidade, de mecânica religiosa. O que o Evangelho traz é um modo de encarar a vida. Então eu digo o seguinte, o Evangelho é a proposta mais ousada de como ser humano. O olhar do Evangelho, o ponto de vista do Evangelho, a mente de Cristo, é o que eu chamo de neurolinguística, é o que faz a minha vida se tornar mais fácil ou mais difícil. Se eu adoto a mente de Cristo, o modo de Cristo olhar a vida, eu estou adotando uma maneira saudável de lidar com a vida. E de viver, exatamente. Evidentemente. E aí você, de maneira muito adequada e apropriada, já me oferece a oportunidade de tratar do próximo item de pauta, o que faremos a seguir. Entretanto, eu quero descrever de maneira muito sucinta uma cena belíssima que está acontecendo durante a gravação deste programa, em que o amigo Carlos Magliano está acompanhado por sua linda filha Maria, uma princesa de 9 anos, e que está neste momento, senhoras e senhores, confortavelmente deitada num tablado, porque ela entende que entre todas as opções que foram oferecidas, é o melhor local para ela se acomodar e acompanhar a entrevista que estou realizando com seu pai. Uma cena sensacional e que merecia, evidentemente, um registro fotográfico. Um momento absolutamente sublime, que mostra a pureza e a ingenuidade de uma criança. Muito bom começar este ano cercado por estas emoções. A emoção é o que nos move. Eu tenho convicção disso. Para todos os lados. Fortes emoções nos determinam profundas transformações. Isso em todas as esferas da vida. Depois do intervalo, retornaremos com esta aula, mais do que entrevista, que o professor Carlos Giacomo Magliano está nos oferecendo nesta primeira edição do ano de 2021. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto.
sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Estamos aqui para cuidar de você. Mary Coiffer, a sua segurança está em primeiro lugar. O que já fazia parte da rotina do nosso salão de forma ainda mais intensificada. Equipamentos de proteção individual, álcool em gel, higienização dos sapatos e tudo descartável. Mary Coiffer, você me protege e eu protejo você. Agende seu horário. Nossa equipe está se revezando para te atender com exclusividade. Mary Coiffer, Friburgo Shopping, primeiro piso. Mary Coiffer, sorrindo com os olhos. A Unimed Nova Friburgo informa que os casos de Covid-19 são recordes em novembro e que as ações de prevenção seguem em vigor. Pratique distanciamento social, lavagem das mãos com água e sabão ou álcool 70, uso de máscara e evite aglomeração em locais com pessoas sem máscara. Nosso hospital segue na melhoria do diagnóstico, tratamento e atendimento, reforçando nossa vocação de cuidar de nossos clientes. Faça sua parte. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora, o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, neutralidade, também em 2021. Certamente que será um ano de expectativas renovadas em todas as instâncias, como também no que se refere à administração pública municipal, proveniente da Câmara de Vereadores e do Poder Executivo, ou seja, Poder Legislativo e Poder Executivo renovados. E quando há uma renovação, se espera minimamente que as transformações e as modificações aconteçam, que certamente tem um embasamento pelo nosso voto. Votar é escolher. Mais uma vez, votar foi escolher. E diante dessas escolhas, temos as expectativas que serão devidamente acompanhadas e observadas também
pela produção do programa, que já está trabalhando para agendar entrevistas com os principais secretários municipais. Aguarde e continue nos acompanhando atentamente. Como também você está acompanhando atentamente esta entrevista sensacional com o companheiro Carlos Giacomo Magliano, que nos ofereceu momentos de profundas reflexões acerca da inteligência. Você que nos acompanha a partir desse momento, até porque nossa audiência é rotativa, tente nos assistir desde o início, quer seja pelas reapresentações no canal 10 do Sistema RCA, como também acessando este programa pelo aplicativo da TV Zoom. Um aplicativo ótimo, de fácil manuseio e que não sobrecarrega a memória do seu celular. É oportunidade de você buscar novas alternativas e dar sentido para a sua vida. E neste momento, iremos tratar em avant-première, que é um termo ótimo, do lançamento desta belíssima obra literária sensacional. O nosso companheiro eclético, ele é muito bom, Marconi Jr., promove este close na capa deste livro. A neurolinguística do Evangelho, o caminho da consciência e da cura. Amigo, isto posto, queremos ouvi-lo. De que trata esta Bíblia da mente? Se assim você me permite. Gostei da Bíblia. É muita ousadia. Sem dúvida. Mas não fui eu que dei o título, foi você, então Tá gostei. certo. Zuri, a neurolinguística do Evangelho pode ser, em outras palavras, como Jesus enxerga a vida. O mundo segundo Jesus. Poderia ser isso também. O que é a neurolinguística? Neurolinguística é a linguagem da neurologia, a linguagem do cérebro. Isso que é neurolinguística. Exato. A linguagem do cérebro. Como é que o cérebro do Evangelho enxerga a vida? Como é que o cérebro de Cristo, a mente de Cristo, entende o ser humano? Isso é o que está aí dentro. Então aqui eu tenho 40 textos onde eu passo pelo ponto de vista do Evangelho sobre todos os aspectos da vida. Desde depressão, ansiedade, trabalho, sentido de vida, relação, casamento, sexo, Deus, religião, cura, autocura. São 40 textos onde eu procuro, com a programação neurolinguística, fazer uma leitura do Evangelho. O livro não é para religiosos, católicos, evangélicos. O livro é para todo mundo. Porque eu não estou tratando aqui de religião. Eu estou tratando aqui de espiritualidade. Eu estou tratando aqui do modo de encarar as situações. E eu estou usando como modelo a mente de Cristo. Porque é isso que faz a programação neurolinguística. A PNL, Programação Neurolinguística, ela pega como é que fulano, que é sucesso na área dele, encara a vida. Então eu peguei esse fulano, é Jesus. Como é que Jesus encara as situações? Quais são as mensagens que o Evangelho tem e que, se aplicadas na minha vida, mudarão minha consciência totalmente? Isso é o que está aí dentro. Essa é a minha proposta. É uma proposta ousada, evidentemente. É ousada. Porque você precisa ter a devida sabedoria, bom senso, cautela e prudência para adotar, evidentemente, Jesus Cristo como modelo, como o é, mas trazer os bastidores da mente de Cristo, Isso aí. que eu adoro também essa definição, para
um tratamento, eu diria, literário. É um desafio. Eu tenho certeza que você conseguiu ser preciso nessa sua abordagem. É um desafio, Zuri, porque a maioria das pessoas que dizem que conhecem, sabem de Jesus, sabem do Evangelho, eles sabem a história. Ou seja, que Jesus nasceu pobre na manjedoura, que não tinha hospedagem para ele cresceu numa cidadezinha do interior, foi carpinteiro, aos 30 anos ele saiu para pregar uma mensagem, foi crucificado, morreu, ressuscitou. A história, Zuri, todo mundo conhece. Agora, qual foi o conteúdo do que ele ensinou? O legado. Isso. Qual foi o legado, o conteúdo, o assunto que ele tratou? Por exemplo, Jesus tem uma preocupação muito grande, sabe com qual tema? Ansiedade. Um dos assuntos que ele mais tratou foi sobre a ansiedade. Que é o mal do século. Que é o mal do século, mas sempre foi um mal, porque 2000 anos atrás ele já estava tratando disso. Então Jesus trata sobre ansiedade, Jesus trata sobre pânico, Jesus trata sobre como você lida com um funcionário, como você lida com alguém da família, como você reage às pressões familiares. Tudo isso ele aborda. Então eu peguei a aplicação do ensino dele, trazendo para a programação neurolinguística hoje. Como é que eu posso encarar a vida, encarar o mundo com o olhar de Cristo, sem necessariamente precisar ser um religioso. Certamente. Mas sendo uma pessoa com inteligência espiritual. Esse é o objetivo. O batizei, singelamente, da Bíblia da mente. Entendo que até pela sua presença fui inspirado para criar esse subtítulo. Agora, neste riquíssimo conteúdo, e que evidentemente nós temos que manter o suspense, porque a finalidade também deste livro é comercial, uma finalidade legítima, sem qualquer constrangimento, você trata de vários tipos de cura. Sim. E eu vou citar rapidamente algumas que foram previamente selecionadas para uma abordagem muitíssimo resumida, para você deixar em quem nos assiste o gostinho de querer se aprofundar nessa leitura. E daqui a pouco iremos informar aonde você poderá encontrar esta belíssima obra literária. Sendo assim, amigo, feito o desafio, sim, a cura do mal. A cura do mal. Segundo o Evangelho, não existe mal. O mal está no seu olhar. Eu já dizia um pouquinho isso antes. Mateus capítulo 6, Jesus diz o seguinte: se o teu olho, e é claro que ele não está falando do globo ocular, mas estava falando do olhar, se o teu olho for luz, todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olhar for trevas, todo o teu corpo ficará na escuridão. Então, o mal em si, Zuri, está no modo como você decide encarar. A cura do autoconhecimento. Espetacular esse capítulo. O autoconhecimento é uma coisa muito perigosa. Porque eu começo a fazer um autoconhecimento e descubro em mim várias falhas, várias contradições, Perfeito. vários erros. Perfeito. Que eu não sei se isso acontece com um nobre amigo. Certamente, certamente. Mas comigo acontece como aconteceu com Paulo no Novo Testamento. Paulo dizia o seguinte: a lei de Deus está em mim e eu quero cumpri-la. Mas eu não sei o que acontece, está lá em Romanos, que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, quando Paulo começou o autoconhecimento, ele começou a pirar, como muita gente pode pirar. Quando é que o Evangelho vem e cura o autoconhecimento? Com a mensagem central, que é o seguinte: teus pecados, Uri, te são perdoados.
A grande mensagem do Evangelho é que tudo o que você fez e tudo que a humanidade inteira faz de falha, Deus decidiu não levar em consideração o pecado. E o pecado perdoado deixa de ser um peso para mim, um peso de culpa. E eu passo a olhar para as minhas falhas como apenas atos de quem queria acertar e quem queria aprender. Então, o autoconhecimento com o Evangelho, ele se torna curado. A cura da ansiedade. A cura da ansiedade. Jesus diz que chegará dias em que os homens desmaiarão de medo pelas ruas por causa da expectativa que eles têm daquilo que há de vir. Ele estava tratando aí da ansiedade. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é a sua expectativa negativa daquilo que vai vir. A ansiedade, eu já tive aqui várias vezes para tratar disso, é o medo do futuro. Então, quando eu crio um futuro negativo na minha cabeça, eu projeto esse futuro para mim, para os meus, eu desenvolvo a ansiedade. O Evangelho é a cura da ansiedade, porque ele me faz descansar num Pai, isso está em Mateus 6, o Pai que sabe de tudo que você necessita antes que você peça. Antes que você faça qualquer oração, o Pai já sabe tudo que você necessita. Quando você toma conhecimento disso, a ansiedade morre em você. A cura do amor. Zuri! O amor é o seguinte... Esse capítulo eu tenho particular interesse. Há várias formas de amar, Zuri. Há várias formas de amar. Sem dúvida. Mas aqui eu trato do conceito de amor no Evangelho. O conceito de amor no Evangelho é muito diferente do amor que nós entendemos como amor. O que é o conceito de amor no Evangelho? Amar no Evangelho é uma coisa que você faz ao inimigo. Amai os vossos inimigos. Então o Evangelho deixa claro para mim que amor é uma coisa, amar é uma coisa, gostar é outra. E a grande proposta do Evangelho é que eu ame até mesmo a quem eu não goste. O que é o amor segundo o Evangelho? Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Amar é fazer o bem. Amar não tem nada a ver com esquecer, amar não tem nada a ver com o caráter da outra pessoa, amar tem a ver com o que você decidiu ser. Você decidiu ser um ser humano com S maiúsculo, então você vai fazer bem até a quem você não goste, que é o conceito de amar o inimigo. Então, o principal aí, a diferença de amar e gostar. A cura do perdão. É a continuidade. Porque o perdão... eu não consigo perdoar porque eu não esqueço o que ele me fez. Não é amnésia. É perdão que nós estamos discutindo. Perdão é o quê? É o amar novamente. É fazer o bem a quem lhe faz o mal. Para que isso, Zuri? Por que o Evangelho me manda perdoar? Não é porque se eu não perdoar, Deus vai criar um caso comigo. Não. Eu preciso perdoar para que eu possa viver uma vida leve. Zuri, se em algum dia nós dois nos separarmos por algum atrito, eu tenho que me separar de você perdoando você. Certamente. Porque se eu me separo de você com ódio, eu estou carregando você comigo. E o mal que você me fez, eu estou levando comigo. Então o perdão, antes de ser uma atitude espiritual, é uma atitude de inteligência. Só não perdoa quem não está usando a inteligência. Porque eu, quando não perdoo, é como se eu segurasse um monte de brasa quente na mão e falasse assim, quando o Zuri passar aqui, eu vou jogar em cima dele. Mas enquanto o Zuri não passa, eu é que estou me queimando. Então o perdão, sobretudo, é uma atitude de saúde consigo e de mesmo. sabedoria. E de sabedoria. A cura da espiritualidade. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto? Até porque temos alguns outros comentários derradeiros. A cura da espiritualidade, Zuri,
na parábola do filho do bom samaritano, ali, eu já vou resumir a cura da espiritualidade e da religiosidade com essa parábola. Um homem está caído na estrada, Jesus está contando essa parábola, um homem está caído na estrada, vem um sacerdote que tinha acabado de participar de um culto, de uma cerimônia religiosa, de uma missa, ele tinha acabado de participar de uma cerimônia religiosa, ele passa por aquele homem e vai embora. Vem um levita, que é um cantor, é alguém que estava no coral do culto, da missa. Ele passa, olha o homem caído e vai embora. E aí vem um samaritano, que era considerado um cara no baixo escalão da sociedade. Vem um samaritano e cuida desse homem. Só que tem um detalhe quando Jesus narra a parábola. O bom samaritano, ao cuidar do homem ferido, ele joga sobre a ferida do homem vinho e azeite. Vinho e azeite não eram instrumentos de primeiros socorros. Por que Jesus diz que aquele homem joga vinho e azeite em cima do homem ferido na rua? Porque Jesus está fazendo uma referência ao culto que se fazia no templo. Vinho e azeite são elementos do culto. E quando Jesus diz que o samaritano, que não era nem frequentador do culto, do templo, ele era de outra religião, ele vem e joga sobre o ferido azeite e vinho, Jesus está dizendo o que é espiritualidade. Espiritualidade não é propriamente ficar apenas dentro de um templo, mas espiritualidade é, sobretudo, o cuidado com aquele que precisa. Por último, a autocura. Toda cura é uma autocura. Inclusive, a palavra cura, no latim, é um verbo, é uma atitude, é um modo de ser. Então, se você quer ser curado, tudo vai depender da sua atitude. Levanta, toma teu leito e anda. Amigo, este é o momento mais doloroso das entrevistas que eu faço contigo, que é de encerrá-las. Até porque eu já lhe confessei, como também para toda a nossa expressiva e maciça audiência, que quando você aqui comparece, eu absorvo conhecimentos e presto atenção na íntegra, o que tenho certa dificuldade em outras ocasiões. Não sei se vocês estão me entendendo, mas enfim. Além dessas curas que foram rapidamente abordadas pelo teólogo Carlos Magliano, ele trata de 34 tipos de curas, entre as quais citamos estas 7. Mas existem inúmeras outras que estão neste livro, tratando de diversos assuntos e, rapidamente, só para que você tenha conhecimento, ele aborda a cura do olhar, da autoestima, do medo, da insanidade, do sofrimento, da neurose do passado, da depressão, da felicidade, do sentido da vida, do trabalho, do moralismo, do perfeccionismo, da paixão, da comunicação, do relacionamento, do sexo, do juízo, do ódio, da oração, da religiosidade, do dinheiro, do bullying, da fé, de Deus, do pensamento, da palavra e da doença, juntamente com as outras que foram aqui rapidamente abordadas. Por último, mas não menos importante. Pois não. Onde adquirir esta belíssima obra de arte? Inicialmente, esse livro vai ser disponibilizado para o público que vier fazer algum tipo de curso, algum tipo de aprofundamento comigo neste ano de 2021. Então, quem quiser saber informações sobre como adquirir o livro, vai mandar para o meu WhatsApp, 2298, é isso mesmo? 98819-0442. 98819-0442. Você vai escrever para mim, esse é o meu WhatsApp, você vai mandar para mim uma mensagem
e eu vou te responder como que você vai adquirir. Ainda neste mês de janeiro, nós teremos atividades gratuitas com a temática do livro. Então, mesmo que você não queira comprar o livro, você vai ter acesso a uma parte gratuita do livro através das minhas redes de comunicação. Então, escreva para mim e eu vou te passar todas as informações. Enfim, é uma belíssima obra literária que trata, conforme eu disse, da cura de 34 aspectos emocionais, intelectuais, morais, de uma maneira muito inteligente, pela ferramenta da neurolinguística, que é uma ferramenta técnica, científica, e que adota bons exemplos, padrões humanos, para daí extrair os melhores ensinamentos. E neste livro, que estou singelamente batizando da Bíblia da Mente, o autor, que está aqui conosco, adotou Jesus Cristo como padrão e certamente terá sido o melhor entre todos. Por isso temos que absorver os seus ensinamentos. Foi uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, pelo 9º ano consecutivo, abrindo a temporada de edições do programa Cidade Real. E já quero, desde esse momento, lhe convidar para o início da próxima temporada de 2022, quando agendado. teremos aqui um pequeno festejo. Opa, 10 anos. Dos 10 anos de abertura da temporada, como também durante todo o ano, você sempre nos privilegia com o seu conhecimento, com a sua sabedoria e, sobretudo, como eu sempre lhe digo, pela sua simplicidade. Obrigado. Esta é a sua melhor sabedoria. Foi uma grande honra tê-lo aqui. Retorne em breve. A hora que você quiser. Muito obrigado a todos. Excelente. Precisamos encerrar. Eu estou usando esse chapeuzinho que sugere prosperidade, como também a cor desse jarro de porcelana chinesa, sensacional. E também quero novamente reiterar os meus cumprimentos à Princesa Maria, filha do companheiro Carlos Magliano, que nos acompanhou atentamente e comportadamente todo este tempo da gravação. Uma belíssima menina de 9 anos de idade. Um exemplo também a ser seguido para a meninada. Encerro definitivamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita pela oportunidade de me conceder mais um ano de vida para levar até vocês informação do seu interesse. É uma satisfação pessoal, é um compromisso e um comprometimento com todos aqueles que nos prestigiam com a sua valiosíssima audiência. Sinto-me honrado em contribuir para o resgate da autoestima de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.